pessoal, estamos aqui com mais um Café com Vero e hoje a gente vai falar sobre uma parceria muito interessante da Vero com a Hackathon Brasil. A gente vai falar sobre empreendedorismo, tecnologia e também sobre educação. Aqui comigo estão o Richard, que é fundador e gerente de inovação da Hackathon Brasil, e a Tamires, que é gerente de transformação digital da Vero Internet. Eu vou começar, primeiro, muito obrigada pela presença de vocês, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante hoje. Richard, eu vou começar com você pedindo para que você explique um pouco o que é um hackathon, qual é o formato, o objetivo dele, a duração. Explica um pouquinho pra gente. Olá para todo mundo, agradecendo já o convite, né? A oportunidade da gente estar falando aqui um pouco da comunidade. E vamos lá, né? O que é um hackathon? Então, primeiro que é a junção de duas palavras, hacker e marathon. O hacker normalmente, né, a gente ouve por aí, a gente fica com medo e tal, mas o hacker nada mais é do que um profissional de tecnologia da segurança da informação, né? É o cara do bem. O cracker é o cara do mal. E marathon, maratonas. Então essas duas palavras vêm de maratonas de hackers, né? É uma coisa que foi criada lá atrás, onde os desenvolvedores se juntavam para criar soluções em um curto espaço de tempo. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. Hoje, a gente faz um evento como esse não só para desenvolvedores. Então, qualquer pessoa pode participar. E o que é um hackathon? Você tem um desafio, né? Que a gente propõe. As pessoas que se interessam em resolver esse desafio através de alguma solução tecnológica se inscrevem nesse evento e, normalmente, num período de um final de semana, começa no sábado e acaba no domingo, eles vão criar soluções para resolver esse desafio e, ao final, apresentam para uma banca de jurados. Normalmente, em troca de um prêmio, de um reconhecimento, enfim. Vou dar um exemplo prático. A gente tem hoje o aplicativo do SUS, que nasceu de um hackathon voltado para a área da saúde. O aplicativo EasyTaxi nasceu de um hackathon voltado para a mobilidade. E assim vai. Que interessante. E Tamires, já que a gente está falando sobre tecnologia, sobre inovação, fala pra gente um pouquinho sobre essa importância desses pilares para a Vero, principalmente em novos projetos. Bom, esse é um pilar muito importante na Vero, né? Nós somos uma empresa relativamente nova no mercado, já nascemos no conceito de uma startup, né? Uma empresa pequena, poucos colaboradores e aos poucos fomos expandindo. E quando nós criamos a nossa área de tecnologia, ela já foi pautada em cima da transformação digital. Então, em muitas companhias, a área de transformação digital é intitulada como tecnologia da informação e nós já sabíamos ali que nós precisávamos ser diferentes. Então, não é simplesmente a tecnologia, né? A transformação digital, ela vai além da tecnologia que é utilizada. Muitas pessoas pensam que é apenas um aplicativo, ou é um site, ou é um software, e não. A gente primeiro começa a entender qual é o propósito, como a gente se antecipa às necessidades do nosso consumidor, cria processos, e a tecnologia, ela passa a ser ali um meio de transformação digital, né? E Richard, como a tecnologia e o empreendedorismo, eles se relacionam com o sucesso no mundo dos negócios? Olha, hoje tudo está ligado à tecnologia, principalmente empreendedorismo. Hoje a gente fala muito de empreendedorismo digital, né? Então as pessoas hoje pensam em criar uma startup, um negócio digital. E até interessante a sua fala, quando a gente fala de tecnologia, a gente também fala de hacker. Hoje o hackear não é só desenvolver um código ou quebrar um código. Hoje você pode hackear processos, enfim, você pode criar uma coisa diferente. Você está hackeando aquilo que já existia, fazendo algo de uma forma melhor, né? Então quando a gente fala de tecnologia e empreendedorismo, para você hoje criar um negócio inovador, você tem que resolver uma dor. Simples, né? Você tem que resolver o problema de alguém. E se você resolve o problema só de algumas pessoas, esse negócio também não tem escala. Então você precisa resolver o problema de muitas pessoas. Então a primeira coisa é ver se existe um problema que envolve muitas pessoas. Segundo, ver se existe já uma tecnologia que resolve esse problema. Por mais que existe, né, porque é muito difícil você encontrar uma dor que não tem nenhuma solução, mas você pode criar algo a mais, porque a tecnologia sempre vai evoluindo. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, enfim, as coisas estão ficando muito mais fáceis. Então hoje para você criar um negócio, é muito mais fácil, um negócio digital, é muito mais fácil do que daqui uns 10 anos atrás, ou até menos, né? Hoje você pode até começar a criar um modelo de negócio, um plano de negócio que até um tempo atrás era um tabu. Como que eu crio um plano de negócio? Se você jogar no ChatGPT, por exemplo, ele cria para você todo esse plano de negócio. Você vai fazer só alguns ajustes. Então hoje o empreendedorismo está totalmente ligado à tecnologia, né? Então por mais que você não seja um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, você tem que estar atento ao que está rolando na tecnologia, aprender um pouco sobre como funciona para você criar um negócio de sucesso.
Legal. Tamires, falando um pouquinho sobre a Vero e sobre os colaboradores, quais são as oportunidades que a Vero oferece para que os colaboradores contribuam para novos projetos, para ideias, para projetos inovadores na companhia? Bom, ao longo da nossa jornada, nós tivemos vários tipos de iniciativas. Por exemplo, a Squad do Metamorfose começou lá atrás, acho que foi uma das primeiras emblemáticas na nossa companhia, em que a gente junta várias equipes multidisciplinares para tentar, como o Richard comentou, endereçar algum tipo de dor, né? Então, nós, na época, tínhamos equipes que trabalhavam com dores de venda, dores na instalação, dores no atendimento, dores em toda a jornada do cliente. E o interessante é que nessas equipes multidisciplinares, a gente pega o que cada um tem como um ponto forte. Então, eu como tecnologia não tenho às vezes a visão do cliente na ponta, de como ele já chega às vezes exaltado, como ele quer ser atendido. Então, é interessante essas equipes porque cada um contribui aonde realmente há um trabalho prático acontecendo e a gente tenta, junto com todas essas dores, primeiro, mapear o processo e acho que o ponto mais importante é que a gente também não busca só o caminho feliz. Todo mundo pensa que é só fazer uma solução. Vou citar um exemplo de que o cliente consiga comprar o produto e fim. A gente vai além, nós vamos tentar entender as dores e os caminhos infelizes. Então, o cliente tentou contratar, mas talvez a instalação não aconteceu. Esse é um caminho infeliz. Então, dentro desse processo de transformação digital, a gente mapeia o todo, o cenário infeliz, o cenário infeliz, e a gente usa a tecnologia como um aliado para tentar tornar a experiência do cliente e também dos nossos colaboradores a melhor possível. Então, determinado cliente às vezes pode preferir ser atendido por uma plataforma digital, então a gente vai tentar criar um processo em que leva ele para um chat via WhatsApp ou algum chat no nosso site, ou às vezes a gente vai ter aquele cliente que gosta de ir na loja, ele quer conversar com o nosso atendente, tomar um cafezinho, então a ferramenta também tem que estar preparada para esse tipo de situação. Então, é muito complexo, é claro, a gente conseguir pegar todas as reações adversas, mas num processo muito bem feito de transformação digital, ele tem que envolver o todo. E o ponto mais importante é que o cliente hoje, ele precisa estar no eixo central. A gente não constrói mais uma ferramenta de, eu tenho aqui um app e o cliente que vá lá e resolva. Não, eu tenho um app, mas o que o cliente busca no app? Quando ele entra no app, como ele vai encontrar aquilo em que eu estou disponibilizando para ele como um facilitador? Então, o principal ponto da transformação digital, a gente não pode esquecer, é o cliente. Ele tem que estar no nosso eixo principal para que as dores dele sejam endereçadas através dos processos que nós vamos criar ali com a tecnologia, né? Ou seja, tudo prezando pela experiência do cliente, né? Sempre. Sempre. Vamos falar um pouquinho de educação, Richard? Qual é o papel da educação na inovação dos projetos inovadores? Como, por exemplo, o NASA Space Apps, né? Eu acho que é um exemplo que a gente pode citar aqui. Quais são os aprendizados que os participantes desse projeto têm? Vamos lá, a educação é a base de tudo, né? Sempre a gente ouve falar isso. Eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar, inclusive falando de tecnologia e educação, acho que ontem, inclusive, numa live que a gente fez, a gente discutiu um pouco sobre isso. Eu acho que a educação vai mudar muito daqui para frente. As instituições, principalmente as faculdades, vão ter que se adaptar aos novos formatos de como criar um sistema, enfim, usar inteligência artificial. Então, a educação é a base de tudo, né? O que a Space Apps, para quem não sabe, a Space Apps é um hackathon da NASA e ele acontece hoje em mais de 150 países, por isso é considerado o maior hackathon do mundo, né? A gente ajuda a NASA a fazer esse evento aqui, aconteceu agora em outubro, com o apoio da Vero, né? Então, o que a NASA oferece para quem participa? Primeiro, uma abertura muito grande, porque você chega, é engraçado que esse ano a gente apoiou 10 cidades, e muitas eram do interior, cidadezinhas pequenas. A gente fez isso querendo testar como é que seria a adesão. Então você chega numa cidade pequena e fala, vai ter um evento da NASA, o pessoal não acredita, acha que é mentira. E aí fala, mas eu não vou conseguir participar de um evento como esse, né? Né? Tem que ser muito nerd. E aí a gente começa a explicar que o evento não é esse bicho de 7 cabeças. Tanto que tem desafios lá, como eu falei, né? O hackathon você tem desafios. Tem desafios que é você criar um vídeo, você criar uma arte sobre o espaço, sobre a missão Artemis, enfim. Tem desafios de todos os tipos. Então, a pessoa que vai participar não precisa ser desenvolvedor, experiente, às vezes nem é da área. A gente teve muitos estudantes aí,
jovens teve uma equipe de Guarulhos que chegou na segunda fase, de 13, 14, 15 anos na equipe. Então, a SpaceX, ela dá essa abertura para que as pessoas entendam, como eu venho falando, a tecnologia é para todo mundo. Então, as pessoas que participam de um evento como esse, ela nunca perde. Por mais que ela não chegue no pódio de um prêmio ali, primeiro, durante a participação, ela vai aprender a trabalhar em equipe, a liderar uma equipe, a fazer network, né? Enfim, você vai ter um portfólio ali. Se você está começando a entrar na área da tecnologia, você sai de um hackathon com um projeto que você criou em 2 dias. Poxa, é possível? É possível. Então, eu já vi projetos que saíram de eventos como esse que hoje estão rodando, né? Viraram um produto. Então, o hackathon relacionado à educação, como falando desses jovens que estão ali estudando ainda no ensino médio, eles já têm uma experiência de mercado de como que é criar um projeto, trabalhar com pessoas que às vezes nunca viram na vida, porque o evento normalmente é híbrido, né? Então, você pode participar da sua casa, conhecer pessoas ali dentro de uma plataforma e se conectar e formar um grupo. E aí você criar um projeto, pessoas que você nunca viu na vida, e às vezes você acha que não vai conseguir, e no final do outro dia, você tem um projeto pronto. E você falou uma frase muito importante que é: a tecnologia é para todos, né? Eu acho que Sim. é uma frase que a gente precisa deixar aqui de muito importante para todo mundo, né? Sim. Tamires, para a gente encerrar, como que a transformação digital está afetando hoje diretamente a experiência do cliente? Bom, queria destacar aqui um projeto que nós fizemos, que foi o App Minha Vero, né? O nosso primeiro aplicativo nasceu em 2020 e ele era um aplicativo com o intuito de disponibilizar a fatura para o cliente, ele às vezes realizar alguma alteração cadastral, tem uma informação do plano, mas bem simples. E aí, ao longo desse tempo, na época nós tínhamos 150 mil assinantes apenas, fomos adquirindo várias empresas, né, tornando a empresa que nós temos hoje de mais de 800 mil assinantes. E essas aquisições trazem também para a gente muitos sistemas legados, né? Então, como tornar a experiência digital em sistemas diferentes? Então, a gente pensou em refazer o nosso aplicativo e aí a gente decidiu dar um passo atrás, não é só eu sair fazendo autosserviço, que o cliente pode fazer mais coisas. É pensar se o cliente vai conseguir realizar aquilo que a gente espera. Então, nós passamos praticamente 6 meses só com o trabalho de UX, de User Experience, de desenhar a tela, prototipar, adequar a nossa paleta de cores, que são muito coloridas, mas ao mesmo tempo também é limitado. Então, a gente teve muito cuidado de uma fonte cinza com fundo branco. Talvez num ambiente fechado é tranquilo para ler. Mas quando você sai na rua, que tem o sol e está exposto, aquilo talvez pode tornar muito difícil a leitura. Então, a parte de experiência do usuário, ela vai além dele conseguir realizar, clicar num botão e fazer. E esse projeto foi bem emblemático porque nós desenhamos primeiro todas essas telas com o apoio de várias áreas internas da companhia e nós decidimos convidar os nossos clientes para primeiro testar aquela nossa prova de conceito, né? Então nós demos algumas ações para eles do tipo: você precisa abrir o aplicativo e aderir ao débito automático. Você quer fazer o pagamento da sua fatura, mas você quer obter pelo código de barras. Então a gente deu algumas atividades, a gente tem uma ferramenta que é possível nós gravarmos os cliques que o cliente faz para justamente a gente entender. Será que o que eu desenhei como um caminho feliz, eu que estou dentro do negócio, que é óbvio para mim, é óbvio para o cliente? Será que o caminho é feliz mesmo? Ou tem alguma barreira nesse meio, né? Exato. E ali nesse teste a gente viu que às vezes mudar um ícone ou mudar uma fraseologia faz toda a diferença. Então, a gente viu algumas atividades básicas que alguns clientes conseguiam realizar com sucesso, mas outros não. Afinal, a gente tem personas diferentes, né? Temos pessoas que são mais digitais, outras que são já culturalmente mais acostumadas a ir numa loja, que não tem tanta facilidade com a tecnologia, com o celular, né? A gente costuma brincar que são os nossos pais ou os nossos avós. Felizmente isso está mudando, mas essas pessoas têm uma certa dificuldade. Então eu não posso desenvolver algo pensando num tipo de perfil. Eu tenho que tentar me cobrir dos mais diversos perfis. E nesse teste a gente viu que mudando alguns ícones, mudando algumas frases ou colocando em algum lugar de mais destaque, quando a gente realizava o segundo teste, a eficácia aumentava. Então, nós primeiro tivemos esse trabalho, nós lançamos a versão nova do nosso aplicativo, né, no ano de 2021. E com essa versão nova do app, a gente começou também a
mensurar e pegar métricas de quantos cliques ele faz, qual horário que o aplicativo é mais acessado. Então, a gente também aproveitou essa oportunidade para ali a gente capturar o que o cliente busca, qual é o comportamento dele, para que a gente possa sempre aprimorar, né? A nossa nota é a melhor, inclusive, comparado aos nossos concorrentes. É um trabalho muito árduo, porque o cliente ele gosta muito de reclamar, dificilmente ele elogia. Às vezes ele vai reclamar da internet, às vezes ele vai reclamar do atendimento. Então a gente tem um trabalho muito árduo ali, contínuo, de tentar sempre buscar o encantamento do cliente. Então, o que talvez ele está comentando com a gente que ali ainda é um cenário infeliz e que a gente não tenha visto e que nós possamos fazer de uma forma diferente para que o encantamento venha. Então, muitos dos nossos autosserviços são desenvolvidos em cima daquilo que o nosso cliente pede para a gente. Então, poxa, seria interessante eu conseguir todo mês cadastrar o meu cartão e o pagamento já acontecer, porque eu me esqueço de pegar a fatura. Outros clientes, eu preferia se tivesse o débito automático. Então, a gente sempre olha, primeiro, o pilar, o cliente, a experiência dele, o caminho que ele vai fazer, tanto feliz quanto um possível caminho infeliz, e a gente aplica a transformação digital em cima disso através da tecnologia, entregando na ponta final ali o produto esperado. Legal, Tamires. De novo, sempre prezando pela experiência do cliente, né? Fazer um comentário aqui, parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que eu vi poucas empresas fazendo todo esse teste como vocês estão fazendo, né? Usabilidade do usuário é muito importante. Mas uma coisa que eu aprendi durante um tempo que eu fui bancário, quase 9 anos, que tinha tanta reclamação, Sim. é o seguinte: quando o cliente reclama, é porque ele ainda quer ser seu cliente. Então, enquanto eles estão reclamando, é porque eles realmente querem continuar sendo cliente da Vero, isso é importante. E a gente ouvir, né, e realmente fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, que é bem bacana. Eu realmente, como usuário de algumas plataformas, às vezes eu passo um nervoso danado, eu falo, nossa, será que é possível? Ninguém viu isso, gente. Não é possível, né? Isso é muito importante, esse teste com o usuário, né, ver se realmente ele está conseguindo. E falando de uma provedora de internet, você abrange um público muito amplo, né, desde o jovem ali até a pessoa de idade, então é difícil mesmo. O nosso serviço, ele é imprescindível, né? Hoje, quando você não tem internet, você não consegue trabalhar, ou não consegue jogar, ou não consegue se comunicar. Então, o nível também de paciência do cliente é pequeno. Então, nós queremos ser diferentes das demais, né? A Vero nasceu com esse propósito, esse é o nosso DNA. Então, a gente alia a tecnologia como um aliado nosso aqui para justamente conseguir desenvolver todos esses mecanismos. E a gente tem várias também outras iniciativas internas, Dora, que não é só para o cliente, a gente também tem um ponto de buscar o encantamento dos nossos colaboradores. Então, por que não tornar a vida do meu colaborador mais simples? Às vezes ele tem que acessar 5 ferramentas para realizar determinada ação, por que não tentar criar uma ferramenta ou unificar esses processos para que ele faça em apenas uma? Então, o cliente, é claro, é nosso principal pilar, mas a gente também tem o nosso cliente interno. Então, nós da área de transformação digital trabalhamos com esses 2 clientes, tanto interno quanto externo. Legal, gente. Eu acho que terminamos aqui a nossa conversa. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada, Richard. Chegamos ao final desse nosso Café com Vero. Hoje nós falamos sobre essa parceria da Vero com a Hackathon Brasil. Falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre educação e falamos também sobre tecnologia. Mais novidades você confere nas nossas redes sociais oficiais. Muito obrigada e até mais.